Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da planilha de orçamento pessoal e familiar completa, versão 6.4. Bem, o que foi que nós trouxemos de melhorias nessa versão 6.4, tá? Primeiramente, nós melhoramos a interface, tá? Da maioria das nossas abas, principalmente da parte dos relatórios ali, tá certo? E o layout da planilha como um todo, né? Então tivemos algumas melhorias, alguns ajustes, né, necessários para que a planilha pudesse ficar ainda melhor, ainda mais poderosa, né? Então o que acontece? Essa planilha, ela é uma planilha mais inteligente, vamos dizer assim, com recursos mais avançados de formatação, tá certo? Então deixe-me explicar uma coisa importante. A versão 6.3 ela vai continuar, tá certo? Por quê? Porque a versão 6.4 ela vai funcionar no Microsoft Office 2021 para cá, tá certo? Preferencialmente o Office 365. Então, se você tiver versões anteriores do Excel, não vai rodar ali a parte dos relatórios, tá certo? E aí você vai ter problemas. Então, essa versão 6.4, por ser uma planilha mais inteligente com recursos de formatação mais avançados, não existe isso nas versões anteriores do Excel. Trouxemos na versão mais nova, na versão 365, tá certo? Então é importantíssimo que você possa ter essa versão para se trabalhar com essa planilha. Mas se você não tem essa versão, a versão 6.3 da planilha de orçamento pessoal, ela vai lhe servir muito bem, pois todas as funcionalidades que a planilha tem, praticamente a 6.3 tem, tá bom? Nós vamos mostrar aqui para vocês quais foram algumas dessas mudanças que ocorreram na 6.4, para que você possa entender essas diferenças, tá bom? Então, primeiramente, vocês estão vendo que praticamente continua a mesma coisa que o menu 6.0, né? Ela segue a sequência do menu 6.0, tá bom? Então, na parte de cadastro, praticamente o que nós mudamos? Nós temos muito aqueles botões que existiam na versão 6.3, nós praticamente tiramos todos eles da planilha, né? Tem um ou outro apenas, e nós transformamos no menu, tá certo? Então aqueles botões foram todos transferidos para o menu. Então, por exemplo, aqui no cadastro de contas, saldo de contas, né? E transferências ficou mais em evidência, né? Transferências existe na versão 6.3 também, mas ficava em um botão à parte. Então nós trouxemos tudo para o menu nessa versão 6.4, certo? Então, para ficar ainda mais prático para o usuário. Bom, no cadastro praticamente tá a mesma coisa, tá certo? Vocês não vão ver muitas diferenças aqui, apenas essa questão do menu, né, que removemos aí a maioria dos botões, tá certo? Então tá mais prático de você visualizar e ver aqui as funcionalidades da planilha, tá? Na parte de lançamentos, de despesas e receitas, também continua praticamente aqui a mesma coisa, tá certo? Não tem diferença na parte de lançamentos, apenas mudamos aqui aqueles botões como falamos, tá certo? E o que é que entrou na parte de cartões de crédito? Bom, na parte de lançamento de cartões, entrou uma funcionalidade muito boa, que é a parte da subcategoria, tá certo? Então, anteriormente, até a versão 6.3, nós temos a parte de categoria funcionando normalmente. Mas se você pretende ter subcategorias no cartão de crédito, precisará agora adaptar-se a essa versão 6.4 da planilha, tá ok? Então, entrou essa nova funcionalidade e aí melhoramos um pouco aqui com relação à visibilidade e linguagem aqui dos pagamentos das faturas, tá certo? Então, quando você vai colocar aqui o parcelamento da compra que você fez, por exemplo, veja que eu coloquei aqui a primeira em 5 vezes, né? Quando eu colocar 5 vezes, aqui ele vai abrir, ó, 5 quadrinhos dessa corzinha verde clara, tá vendo? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você ver. Se eu colocar aqui que foi em 6,
tá? Um exemplo. Olha o que acontece. Ele abre 6 quadrinhos desse, tá bom? Significando o seguinte, que você tem 6 parcelas a pagar. Então, olhando por aqui, você já sabe o número de parcelas que você tem a pagar, tá bom? Quando você paga a sua fatura, que você coloca o SIM aqui, né? Então, ele vai mudar a cor para um verde mais escuro, tá ok? Indicando aqui o seguinte, que dessa fatura aqui, 4 estão pagas e faltam 2 a pagar, tá ok? Eu vou voltar aqui a 5 novamente, tá bom? Mas fica aqui para vocês entenderem como é feita agora essa funcionalidade daqui para frente. Aquela parte de observações, ela veio para o final, certo? Então você pode colocar observações, né, da sua natureza, como você quiser, no final aqui da tabela, tá bom? Então é isso, não vamos explicar mais detalhes do que isso, porque já existe os detalhes explicativos do funcionamento nas versões anteriores, apenas estamos mudando, informando aqui as mudanças que ocorreram, tá bom? Então é isso. Na parte de dívidas e empréstimos, continua ok. Bom, uma grande mudança na parte da planilha é com relação aqui aos relatórios, tá? E aí, para começar, entraram 2 relatórios novos, tá? Que são relatórios relacionados às suas contas. O que que acontece? Nessa parte aqui de relatório, recorrentes, contas, receitas e despesas, tá? O que é que vai acontecer? Você vai selecionar a conta, né, a conta bancária, enfim, a conta que você gere. Você vai escolher essa conta, você vai escolher o ano, tá bom? E aí você vai ver que vai sair aqui todos os lançamentos que você fez relacionado àquela conta, tá bom? Ou seja, data, descrição, categoria e o valor. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar uma outra conta, não sei se tem aqui, tem carteira. Pronto, se eu pegar a conta carteira, ele vai indicar o que foi que eu recebi na conta carteira, tá bom? E assim por aí vai. Então, mesmo princípio é para as despesas. Então, agora entrou esse novo relatório, que é o relatório de contas, tá bom? Então, você vai poder aí escolher a conta e ver tudo que foi lançado naquela conta, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho a conta corrente da despesa e vai me trazer aqui, ó, a data, descrição, categoria e valor das despesas que eu tive, tá bom? Por exemplo, se eu colocar aqui poupança, deixa eu ver aqui se tem poupança, tem aqui, ó, tá vendo duas despesas, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, carteira, tem também 2 despesas, enfim. Então, cada vez que eu escolher uma conta bancária, uma conta que eu administro, às vezes não é nem necessariamente precisa ser bancária, então ele vai puxar aqui o relatório do que saiu, tá bom? Isso aqui é um relatório novo, apenas na versão 6.4. Nós substituímos na planilha como um todo, tá? Aqueles botões que você abria aqui, né, e podia escolher aqui as opções. Agora eles foram praticamente todos substituídos por isso aqui, tá bom? Para ficar mais fácil a navegação na planilha. Então você vai ter aqui o relatório de previsão, certo? Continuou praticamente a mesma coisa, mudou apenas aqueles botões que eu falei, que nós agora mudamos para esse tipo aqui, mudamos um pouco aqui essa parte do layout. A parte do orçamento e relatório nós mudamos um pouco, deixamos ele mais em evidência, tá? Essa é a verdade, deixamos ele mais em evidência. Então, esse relatório de orçamento que você tem aqui, você vai selecionar o mês, veja que o botão mudou em relação à versão anterior, né? Mas deixamos em evidência aqui a parte do restante, né, que falta, né, e o percentual, né, definido, que é o que representa, né, o quanto aquela categoria representou no orçamento total definido no mês, tá bom? Então deixamos aqui em evidência essa coluna de percentual. Então esse ano aqui, ó, uma observação importante, o ano desse relatório pega como base o ano que está no planejamento. Aonde é esse planejamento? Você vem aqui em lançamento, né, perdão, em cadastro, orçamento, planejamento. Esse ano definido no planejamento relacionado ao orçamento é o que vai sair aqui nesse relatório de orçamento, tá bom? Então basta você escolher o ano ali que você quer, né, selecionar,
e aí vai sair aqui as opções relacionadas ao seu orçamento, tá bom? Isso aqui inclui os gastos também com o cartão de crédito. Bom, melhoramos esse relatório, deixamos ele mais em evidência, mesma coisa. Não, o diário continua a mesma coisa, mudou aqui só os botões, né? O relatório de mensal com o cartão também deixamos ele mais em evidência, né? Então vocês vão poder ver aqui melhor, né, relacionado a esse tipo de relatório, tá bom? Ele pega como base o ano corrente definido no cadastro de anos, tá certo? Então é o ano corrente. Então se eu definir que o ano corrente é 2024 aqui na minha planilha, então como base ele vai pegar 2024, tá? Mas isso você define lá no cadastro de ano conforme os vídeos anteriores. Bom, aqui é a parte mensal com cartão, sem cartão, perdão. Aqui é a parte mensal sem cartão. Também melhoramos esse relatório, deixamos ele mais organizado, mais em evidência também, para que você possa ter uma melhor visualização e entendimento também desse relatório, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Atenção à linha que não saiu o valor referente aos valores pendentes de recebimento, tá? Aqui é só uma observação relacionada ao relatório, certo? Bom, aqui é a parte anual, não mudou muita coisa. Sim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso mostrar para vocês. Não, aqui não, só na parte de cartões. Bom, melhoramos aqui essa parte de dívidas, empréstimos, deixa eu ver, anual. Sim, esse anual aqui é importante a gente ver aqui o seguinte, inclusive isso você vai ver em outros relatórios também, tá certo? Nesse relatório aqui, anual, se eu estiver analisando esse relatório, você deve marcar isso aqui, ó, certo? Opa, perdão. Deixa eu desproteger aqui a planilha. Você deve marcar isso aqui, ó. Se você estiver analisando esse relatório, você deve marcar isso aqui, tá bom? Não esqueçam disso. Se você não estiver mais analisando esse relatório, então você desmarca essa caixinha, tá bom? Então é muito importante isso. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Os gráficos praticamente continuam aqui a mesma coisa. Não vamos falar muito sobre isso, porque isso já está em vídeos anteriores. Dívidas, empréstimos, impressão, também não vamos falar. Bom, na parte de relatório de cartões, tá ok? Também aqui é a mesma coisa. Se eu estou analisando esse relatório aqui, eu devo marcar essa caixinha, ok? É muito importante isso. Você vai selecionar o ano e você vai marcar essa caixinha se você estiver analisando esse relatório. Saiu desse relatório, você desmarca essa caixinha e você vem para cá. Por exemplo, pagamento. Se eu estiver analisando esse relatório de pagamento, eu devo marcar essa caixinha aqui, tá ok? Então você marca essa caixinha para que os resultados eles possam sair corretamente para você. Então é muito importante isso, tá? Marca sempre a caixinha relacionada quando você estiver analisando o relatório em questão. Bom, não estou analisando o relatório, desmarca a caixinha. Fatura, só demos uma melhorada aqui, mas praticamente continua a mesma coisa. O que entrou no relatório de fatura é a parte da subcategoria do cartão de crédito que antes não tinha, tá bom? Então essa parte da subcategoria, ela agora faz parte do relatório de fatura. Restante continua a mesma coisa. Você vai precisar, sempre que mudar aqui a data, atualizar o relatório para que ele funcione, tá bom? Isso aqui ainda continua. Gráfico também, enfim. Bom, a parte de objetivos tá tudo certo, tudo ok, não teve muitas mudanças relacionadas a isso, investimentos também, tá certo? No demais, só melhoramos aqui o layout mesmo, enfim. Bom, na parte de dashboards, só demos uma melhorada aqui, mas praticamente também continua a mesma coisa nos dashboards. Você precisa atualizar a parte de orçamento, enfim, melhoramos um pouco aqui a formatação dessa parte aqui do dashboard, tá certo? Aqui na parte de dívidas, empréstimos, usuários, praticamente continua a mesma coisa. E na parte de categoria, nós mudamos isso, tá? Nós mudamos essa parte de categorias, melhoramos na verdade, né, o relatório que antes já existia, tá certo? Então nesse relatório de categorias aqui, você agora vai colocar aqui a seleção da categoria, né, a subcategoria e o ano corrente, e aqui você vai ter três opções, tá bom? De análise. Primeira,
utilizar o gráfico de categoria para despesas recorrentes, tá ok? Segundo, utilizar o gráfico de categorias para despesas com cartão, ou então você vai juntar as categorias despesas com cartão e despesas recorrentes, tá bom? Você vai juntar os dois. Então, nós tivemos essa melhoria aqui nesse relatório, tá bom? Do dashboard. Bom, no demais, é isso, tá? Essas foram as melhorias. A planilha, ela tá ainda melhor de se trabalhar com essa versão 6.4. No entanto, você precisa ter a versão mais nova do Excel para poder você utilizar essa planilha, tá bom? Mas é isso. Grande abraço. Tchau, tchau.